É porque Você trabalha ou só dá aula? É, né? É porque a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, eu vou por partes, eu vou na gestão primeiro. O que mudou da gestão na fisioterapia lá de 13 anos atrás para hoje? Como que era uma gestão naquela época para o que é hoje? É parecido ou a gente evoluiu bastante? Muito, bastante. Então, só para você ter uma ideia, quando as pessoas elas não tinham algo, como eu posso dizer, para marcar a avaliação dela, que é o ponto de partida para tudo. Então, o MRC sempre existiu, né? É novidade. E isso não era feito. Então, você, para poder, hoje em dia, saber o que vai ser feito, você tem que avaliar. Em cima dessa avaliação, traçar um plano terapêutico. Então, hoje nós temos todas as escalas, né? E a gente consegue fazer as avaliações, a gente consegue hoje quantificar esses dados, acompanhar como era antes do paciente internar e depois, e com isso criar evidências para o gestor. E quando eu falo criar evidências, que quando a gente sobe para conversar na alta gestão, ele não sabe o que eu estou fazendo lá na UTI. Aquele paciente estubou, teve sucesso, veni, massa, eu consegui, né, na emergência. Ele não enxerga. O que ele enxerga são os números. Uhum. E, assim, eu tinha isso como algo que eu precisava mostrar. Eu só ia conseguir se eu mostrasse a necessidade. Então, o que eu vejo que evoluiu é que nós nos profissionalizamos mais nesse sentido, de criar os processos, as ferramentas de avaliação para acompanhar e mostrar resultados, os protocolos, e dentro desses protocolos, os mais importantes para você monitorar. E, com isso, você consegue criar um padrão dentro da sua equipe para ganhar qualidade e segurança na assistência. E isso a gente não tinha. Cada um que chegava para fazer o plantão, fazia a sua avaliação e traçava a sua conduta. E não é conduta, é um plano terapêutico, que eu posso usar várias condutas. E o mais importante, né, vamos, né, tornar isso algo que todo mundo possa reproduzir igual, não perdendo a sua essência característica de cada um quando vai atender o paciente, mas com o mesmo objetivo, né? E aí isso nos fortalece e nos resguarda, porque quando tem algum problema, você sabe do que foi feito e você mostra lá. O paciente andou com a fisioterapia e depois ficou com a falta de ar, fez um tromboembolismo pulmonar. Não é bem assim, né? O paciente tinha condições, ontem ele andou tantos metros, né? Ele já estava liberado, anticoagulado, e a fisioterapia faz parte dessa deambulação, senão o prejuízo é maior, e você tem como argumentar e questionar. E acaba o assunto ali, vira a página. Só em cima, a literatura fala que o risco de desenvolver TEP saindo do leito ou não é o mesmo, então não é a deambulação. Não, é porque ainda tem aquela lenda, né? Não pode imobilizar. Chegou com um trombo, fica 24, 48 horas no leito, não sai. É o currupira. Isso ainda tem. Nem me fale. Acho que é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram. Sobre isso. Você sabe que eu falo isso ainda direto, né? E é também uma das coisas que ainda persiste. E eu ando aqui no meu celular com a evidência científica para mostrar que eu estou falando não sou eu. E aí eu peço para a pessoa me mostrar onde é que ela viu que era 24 ou 48 horas. Ninguém mostra. Não, eu recebia tanto essa pergunta que eu fiz uma live só sobre isso. E aí, quando eu recebo, agora eu já mando o link da live. Não, e assim, deambular é tudo. Você não pode deixar de dar ao paciente essa oportunidade de se mobilizar, né? Então, a restrição ao leito, ela é ivens, né? Danosa demais. Uma coisa que a Patrícia falou para mim, eu acho que é a chave do sucesso de uma equipe de fisioterapia. Até um tempo atrás, falava assim, por que você
fez essa manobra e não essa? Por que que você... Vamos falar da época da mobilização passiva. Mobilizou 10 vezes e ele 15. Peraí. Cara, que se lasque qual a técnica que você utilizou. O que a gente precisa estar alinhado, foi o que a Patrícia falou, qual é a meta? O que eu tenho que buscar? Isso aí. E aí, baseado no meu achado de avaliação, eu vou traçar qual conduta eu, como profissional, considero melhor, individualmente como profissional, para chegar naquele objetivo. Eu posso utilizar uma, o Ivens outra, a Patrícia outra, mas o objetivo precisa ser alinhado. E quando tá todo mundo... E aí não tem essa de você ser o individualzão. Porque numa UTI, você sai do plantão, assume outro. Isso aí. Não é só seu paciente. Não é só seu paciente. E aí tá todo mundo alinhado, o paciente vai progredindo, vai evoluindo, todo mundo vai avaliando, todo mundo vai percebendo essa melhora, essa evolução. E aí vai pegando novos ganchos, novos passos, novas etapas. Cara, o paciente ganha, o serviço ganha e a equipe ganha. Né? E assim, né, a avaliação ela é revisitada todo dia. Todo dia. Né? E aí é quando você sabe se está alcançando a meta, sim ou não. E é onde você tem que mudar o curso. Isso, acho que já é a 20ª vez que eu vou falar isso aqui, que a gente já falou isso várias vezes. O fisioterapeuta, ele acha que só porque ele está atendendo, o paciente vai melhorar. Ele acha que parece um critério obrigatório. É só atender que melhora. E aí, primeiro, que a gente tem o costume de não avaliar inicialmente, uma avaliação de verdade completa, bem feita, até porque a gente tem esse déficit desde a faculdade, não nos ensinam todas as ferramentas. Aí você começa a atender e você fala, não, eu estou atendendo, faz uma semana que eu estou atendendo, com certeza ele está melhorando. E às vezes não. Né? A gente, por exemplo, tem muito a aprender com o modelo médico, onde a prescrição médica muda conforme a clínica do doente. Se o paciente melhora, vai tirando o remédio. Se o paciente piora, vai colocando. Se você deu antibiótico, não cessou febre, não está baixando o leuco, muda o antibiótico, muda o tratamento. E como que ele sabe isso? Reavaliando constantemente. E a gente perde essa oportunidade de ganhar uma evolução melhor, porque a gente não está reavaliando continuamente. Então você está lá 2 semanas com o cara internado e ele evoluiu minimamente, ou às vezes nem evoluiu, porque a gente está fazendo tudo igual todo dia e não está reavaliando para entender essa dinâmica. Um outro problema de não avaliar é você não sabendo o que precisa, faz tudo. E aí você gasta um tempão sem ser resolutivo. Exatamente. Fisioterapia é direto ao ponto. Né? E, vou gastar tanto tempo. Não. Existe uma coisa chamada gestão do tempo e, diante da avaliação e da revisitação das metas, você foi perfeito quando você fala da prescrição. Nós somos prescritores do movimento e do exercício. E eu tenho que revisitar isso. E hoje, as grandes acreditadoras de saúde, né, principalmente as internacionais, quando elas vão no hospital avaliar para poder revalidar o selo, isso faz parte de um dos requisitos que ela olha. Se as metas que você traçou foram, né, alcançadas e, se não, se você mudou. Então, eles vão lá no prontuário, escolhem o prontuário e olham isso de todo mundo. E a fisioterapia cada vez mais faz parte desse diálogo com essas instituições de acreditação. Porque elas já enxergaram, né, que a fisioterapia ela contribui para que o paciente dentro do hospital ele melhore assim mais rápido e, muito mais do que isso, que ele volte com qualidade. Sim. Né?